A oximetolona, que é conhecida muito por ser chamada de Hemogenin, tem várias pessoas que... falou de esteroide, você vê, né, gatão? O pessoal já tá se ligando, já clica no gostei, se inscreve no canal, porque a oximetolona ou Hemogenin é um esteroide que as pessoas tentam usar sem o uso da testosterona, sem nada, porque é oral, eu não quero tomar injeção, então eu vou diretamente ali e tá tudo certinho. Bom, vamos comentar sobre isso? Primeiro, quem se dá muito bem com Hemogenin, com oximetolona, principalmente, lógico, né, são as mulheres. Então, ao contrário do que se acreditava antes, que era uma droga muito forte, muito androgênica, não. Na verdade, o Hemogenin, ele tem um valor androgênico baixo pela oferta anabólica dele. Alguns usuários de Hemogenin, ou usuárias, né, relatam um pouco de retenção de líquido. Então tem gente que prefere a oxandrolona. Leandrão, já fez vídeo aqui no canal só sobre oxandrolona? Já, lembra de procurar Leandro Twin, mais tema. Mas de fato o Hemogenin, a oximetolona para mulher, é uma boa droga. Logicamente a dificuldade a dosagem é muito diferente da do homem. Então o Hemogenin de farmácia, cada comprimido tem 50 mg. 50 mg para mulher é um arregaço, porque imagina que por semana ela fabrica 7 mg de androgênico, que é a testosterona. Imagina em um comprimido tacar 50, é exagerado, é muito. Então normalmente as doses de Hemogenin para mulher é algo próximo de 5 a 10 mg e que 10 mg por dia já representa 10 vezes mais do que ela produz. E é importante falar que apesar do valor androgênico, de efeito masculinizador, ser menor, ele ainda existe. Então você está mandando 10 vezes mais um hormônio masculino do que deveria estar no seu organismo. Então você tem uma chance sim de virilizar, né, de masculinizar, mesmo com o Hemogenin, que tem uma baixa capacidade para isso. Tudo é dose dependente. Quando a gente vai olhar os médicos, né, normalmente eles vão prescrever, os que têm ali, né, conhecimento, lógico, algo próximo de 5 a 10 mg por dia. Alguns prescrevem até menos, por exemplo, 2, 3 mg por um tempo maior. Ou então, de 10 a 20 mg para pessoas que já têm intimidade com a droga, de repente já não estão se importando tanto com esse tipo de colateral. Então, normalmente não se começa com 20 mg, assim, é uma dose, vamos colocar assim, bem puxada, né, para falar a verdade, para um iniciante, normalmente falando. Tá? Então, a mulher se dá muito bem com o Hemogenin. Os exames, logicamente, vão ter alterações em qualquer dessas miligramagens, porque faz mal para a saúde. Só que algo próximo de 2 a 3 mg, às vezes altera a saúde muito pouquinho, que permite o uso por muito tempo, às vezes 6 meses, 1 ano, direto, né? Tem gente que usando de 5 a 10 mg consegue sustentar aí um uso por 3 a 6 meses, né? Vai muito bem. Lembrando que depende de pessoa para pessoa, porque tem organismo que tem mais quimiorreceptor, sei lá, na corda vocal. Então, às vezes, 1 mês já engrossou a voz. Tá? Então, não existe garantia aqui. Sempre que você usar, você está ofertada a risco. E quando vai falar de uma dose um pouco maior, né, 20 mg, tem gente que usa 30, enfim, mas é bastante mesmo. Normalmente o uso é muito reduzido, 2 meses, alguma coisa assim. Tá? Quando a gente vai falar do homem, é um pouco diferente. O homem tolera uma dose muito maior, até porque ele não tem muita preocupação com masculinizar, né? Na verdade, se acontecer isso, às vezes tem gente que até gosta, ganha um pouco de pelo, um pouco mais de barba, né? Enfim. Mas, quando você faz uso sem a testosterona, isso eu comentei no meu curso de esteroides, que o link está na descrição, você abaixa a tua testosterona porque o corpo dá uma leitura no Hemogenin como um hormônio masculino e aí ele diminui a produção de hormônio masculino do corpo, que é a testosterona. Só que o Hemogenin não é testosterona, não atua como testosterona para algumas coisas. Para a parte do músculo, beleza. Para a parte da disposição, beleza. Agora, para a parte da libido, não. Então, o Hemogenin, ele tem o poder, entre outros, né, malefícios, mas eu vou falar aqui, como o tema do vídeo é ciclo só de Hemogenin, então os outros colaterais, né, perfil lipídico vai piorar, pressão alta, etc. Isso aí eu vou deixar um pouquinho de lado, porque a ideia aqui é falar sobre sem testosterona. Então, o principal foco, o que principal vai prejudicar o usuário é ficar sem a testosterona e ter uma queda de libido, que é normalmente que o pessoal mais vai choramingar, e com muita razão, né? O cara não vai ter vida sexual, ou vai ter uma vida sexual muito ruim, dificuldade para ereção, dificuldade para orgasmo, desejo baixo. Isso pode ser muito frustrante, isso pode acabar com o casamento, inclusive. Então, o ciclo só de Hemogenin, o que a gente observa? Normalmente, quando o pessoal vai usar, toma um comprimido inteiro, tá? 50 mg. Isso é certo? É difícil dizer o que é certo e errado. Vamos trocar a palavra de certo para... Isso é algum tipo de, sabe, loucura gigantesca?
Não, até porque na bula, quando você vai ver a medicação usada para quem tem a necessidade, são doses aí de 50, 100 miligramas. Então assim, não está superdosando exageradamente, tudo bem que a pessoa não tem a necessidade, né? Então, 50 miligramas por dia, ok, é uma dosagem que os médicos prescrevem assim, bem tranquilo mesmo, bem corriqueiramente. Mesmo para pessoas intermediárias, né, ou que estão começando no mundo dos hormônios. O homem produz, né? Leandro, você falou que a mulher produz 7 miligramas, né, de andrógeno por semana. Quanto que o homem produz? 70, ele produz 10 vezes mais. Se você manda 50 miligramas por dia, você tem 350 na semana. 5 vezes mais do que você produz, pelo menos, né? Porque não quer dizer que você produz 70, é no máximo 70. Então é uma dosagem que vai dar um efeito de diferença no corpo, assim, estético absurdo. Só que também vai fazer bastante mal para a saúde e a sua testosterona vai cair e não demora, tá? Normalmente, com umas 2, 3 semanas, a testo já cai absurdo, a ponto de já começar a ter esses problemas. Tem gente que até antes, às vezes 10 dias de uso já começa a ter problema de ereção, de queda de libido, de dificuldade para ter orgasmo. Mas eu já atendi alunos que não, que às vezes tomando 30 dias o cara pelo menos relata que está bem. Então né, tem várias nuances aí quando a gente vai falar de droga e resposta. De qualquer forma, é seguro dizer que mais ou menos umas 2 semanas você vai começar a perceber, no mínimo, uma queda de libido. Tem gente que faz o quê? Usa o Hemogenin de forma temporária, 50 miligramas por dia, 30 dias. Quando a libido fica horrível, o cara para e faz uma TPC. É uma maneira de fugir da agulha, certo? Da injeção, mas você abre mão da sua saúde sexual. Tem gente que ainda prefere isso, né? Eu não estou aqui julgando não, tá? Só estou falando. Tem gente que prefere isso. Ficar 2 semanas com a libido baixa, não estou sem ninguém, tal, tranquilo. Né? Mas injeção não, injeção eu não quero. Só que a gente vê pessoas que querem aumentar o tempo de uso. Né? Às vezes 6 semanas, 8 semanas. Gente, sem testosterona vai ficando cada vez mais complicado. Tem gente que quer mandar uma dose maior. Pô, fiz um ciclo de 50, foi bom. Vou mandar agora um ciclo de 100, sem testosterona. Aí vai cair muito mais rápido. Então, normalmente, o que os médicos fazem? Eles prescrevem ali o Hemogenin e às vezes colocam um gel de testosterona de suporte para pelo menos dar uma dignidade de uma testo 300, 400, 500, que com o gel não sobe muito não. Tem médico que prescreve o Hemogenin com o clomifeno para tentar estimular um pouco o eixo. Só que o Hemogenin dá uma inibidinha legal no eixo, então às vezes ele passa por cima do clomifeno. Normalmente ele passa por cima. Logicamente é melhor do que nada, mas ainda assim não garante. O gel de testosterona seria mais assertivo. Leandro, e a testosterona oral? Galera, a testosterona oral ela é tóxica para o fígado. Você já está colocando o Hemogenin, tudo bem, ele não é extremamente tóxico para o fígado, como se acreditava antigamente, né? Antigamente acreditava que ele derretia o fígado, hoje a gente já sabe que não, tá? Isso foi por conta de uma má interpretação de alguns estudos. Na verdade, você olhando assim os exames do pessoal usando Hemogenin, o fígado fica muito bom até, né? Mas logicamente que tem um dano, e aí você joga a testosterona que tem mais um dano. Então acaba que não é uma combinação muito legal. O pessoal pergunta bastante, inclusive, lá no Instagram, que eu abro caixinha de perguntas todo dia, @LeandroTwins, se quiser me mandar uma dúvida, sobre a testosterona oral. A testosterona oral ela tem uma disponibilidade muito baixa, uma toxicidade muito alta. Então acaba que não vale muito a pena fazer a utilização. Mas enfim, tem gente também que combina o Hemogenin com o Proviron, né, que deixa a testosterona mais livre. Então ele não aumenta a sua testo, mas a testo que tem, ela fica mais, vamos colocar assim, operacional. Existe também a possibilidade. De qualquer forma, o Hemogenin não é para se usar por muito tempo, né? No caso dos homens, no caso dessa dosagem. Normalmente aí 4, 6 semanas. Até porque começa a dar alguns problemas de estômago, então a pessoa não consegue comer e aí vai perdendo um pouco o sentido. Novamente, não é todo mundo que sente isso. De qualquer forma, pessoal, o uso é válido, mas existem alguns cuidados, tá? Eu vou deixar a indicação deste vídeo aqui agora, que é sobre as melhores drogas para iniciantes, né? As drogas mais fracas, mais tranquilas, porque eu imagino que quem quer usar um ciclo só de Hemogenin não é um cara avançado, porque o cara avançado já toma testo, já é outra, né? Então, eu imagino que quem está assistindo vai ter interesse também nesse vídeo, dê uma olhada.